Acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, hoje é terça-feira, esse é o Jornal da Rede Alesp, hoje é o dia 9 do mês de junho do ano de 2020, vivemos a pandemia do coronavírus, estamos aqui trazendo informação, utilidade pública e prestação de serviço a você que nos acompanha aqui na Rede Alesp, eu com a Carolina Franca aqui fazendo esse jornal. Vamos lá, Carol? Vamos lá, mais uma hora de informação, né? Trazendo para você aí as notícias que fazem o dia, fazem essa terça-feira, né? E o dinheiro do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para ajudar trabalhadores que tiveram perda de renda durante a pandemia do novo coronavírus, começa a ser disponibilizado pela Caixa Econômica Federal na próxima segunda-feira. E a expectativa é que cerca de 60 milhões e 800 mil pessoas sejam beneficiadas e 36 bilhões e 200 milhões de reais sejam sacados do fundo. Há estimativa ainda de que 80% das contas de FGTS sejam zeradas com saque. O dinheiro será primeiro disponibilizado em uma conta social pela qual as pessoas poderão pagar contas e fazer compras. O saque dos valores em dinheiro vivo só poderá ser feito de acordo com o calendário que levará em conta o mês de aniversário do trabalhador. É um valor que pode ser retirado pelo trabalhador do FGTS, conforme autorizado na medida provisória 946. O objetivo do governo é ajudar aqueles que tiveram perda de renda durante a pandemia do novo coronavírus. Pode sacar o benefício qualquer pessoa que tenha dinheiro, saldo em conta ativa ou inativa do FGTS. Diferentemente do saque liberado do ano passado, o total do saque em 2020 levará em consideração todas as contas do trabalhador. Ninguém poderá sacar mais de R$ 1.045, ainda que tenha 2, 3 contas com valores maiores. Se o trabalhador possuir mais de uma conta FGTS com saldo, o saque será feito primeiro nas contas de contratos de trabalho extintos, contas inativas, iniciando pela conta que tiver o menor saldo e, após isso, nas demais contas, também iniciando pela conta que tiver o menor saldo. Vamos de entrevista no Jornal da Rede Alesp. Desta terça-feira vamos conversar com a médica Fernanda Carvalho Fontanesi, diretora de um hospital em São Paulo. Ela fala sobre a situação dos leitos hospitalares. Muito bom dia, doutora Fernanda. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada a todos por me receber. Bom dia, Fernanda. Quem fala aqui é a Carolina. Fernanda, você é representante, então, do Hospital São Camilo. Eu queria que você falasse no hospital quantos confirmados com a Covid-19 e quantos óbitos. Carolina, bom dia. Eu vou falar da nossa rede de hospitais, tá? Nós temos 3 hospitais em São Paulo, Pompeia, Ipiranga e Santana. Nos 3 hospitais da rede, nós temos 171 pacientes com Covid agora, internados com Covid. Vocês têm uma estatística de todo esse período, doutora? Olha, a gente manteve, no começo de maio houve um aumento desse número. Depois disso, diariamente a gente está mantendo essa base de pacientes, entre 160 a 175 pacientes por dia. Está perto da lotação máxima da rede? Como está a disponibilidade dos leitos de UTI para a Covid? Não está perto do máximo. No início de maio, a gente teve um aumento grande da utilização desses leitos de UTI. Depois disso, depois de uma semana, 15 dias, a gente manteve essa taxa de ocupação de 45%, 45% dos leitos que são voltados para Covid e UTI, tá? Agora, doutora, é um assunto que tem sido muito discutido desde o início dessa pandemia, né? É que diminuiu intensamente a procura de pacientes, né, por outras doenças. A gente sabe que isso é perigosíssimo, né? Muita gente aí piorando e até morrendo dentro de casa por não procurar o socorro. Eu gostaria de saber como está o cenário agora. Vocês continuam com queda na procura das outras doenças, doutora?
Olha, esse é um assunto que preocupa muito os gestores de saúde, toda a parte assistencial, porque realmente o número de óbitos em casa aumentou. Em São Paulo, a gente está com uma média de 10% de números de óbitos em casa. Os pacientes têm procurado o hospital muito mais graves. Paciente com apendicite já em caso grave, os infartos estão chegando mais grave. Então, isso é uma coisa muito, muito séria. O que a gente observa nessas 2 últimas semanas é que houve um leve aumento da procura desses casos mais leves. Mas esse aumento da procura a gente observa mais ambulatorialmente. Realmente, no pronto-socorro só estão chegando os casos mais graves mesmo. O que a gente tem que acalmar a população e explicar para eles que essas outras doenças, algumas delas matam e são muito mais graves que o Covid. Então, não pode deixar que ela chegue num extremo para procurar o serviço de saúde. Aqui na rede de hospitais, a gente separou todo o fluxo, desde a entrada do paciente no pronto-socorro, toda a internação, a UTI, a realização de exame. Os pacientes que são suspeitos ou com Covid positivo não encontram os pacientes não Covid, para que assim eles possam ser atendidos em segurança e não correr esse risco de aumento de morbimortalidade desses pacientes. Agora, doutora, é um fator interessante também, eu gostaria de saber como está funcionando na rede privada. Vocês testam todos os pacientes, qual que é o protocolo, qual que é o tempo que demora para sair o teste, né? Porque no início da pandemia, por exemplo, alguns casos na rede pública, às vezes o paciente chegava ao óbito e não teria confirmação ainda da doença, né? Como funciona hoje na rede particular? É rápido esse diagnóstico? A gente internalizou esse exame, então o laboratório do São Camilo faz o PCR, a gente faz o nosso próprio exame, a gente tem esse resultado em 24 horas. Depois da internalização desses exames, a gente tem feito em todo mundo, em todos os pacientes sintomáticos, leves a graves, e aqueles assintomáticos com contato que queiram procurar um ambulatório, também estamos fazendo. Teve um período, sim, que você descreveu, que foi um período em que a gente não tinha esse teste internalizado, a gente tinha que comprar de terceiros e até usar o público, e nesse tempo a gente só podia colher de paciente grave, mas foram 15 dias no máximo que isso aconteceu. Depois que a gente internalizou o exame, a gente está colhendo para todo mundo. 24 horas o resultado. Agora, doutora, a gente dia a dia recebe as atualizações, né, do setor público, como tem se preparado para essa pandemia. Eu sei que a senhora pode falar a respeito da rede que a senhora controla e tudo mais, mas vocês estão com total estrutura e preparados para receber mais casos da doença, né? Sim, total estrutura. Como eu falei, os nossos fluxos foram todos separados, nós temos enfermarias separadas, as nossas UTIs, foram completamente separadas. Foram criados 60 leitos de UTI na rede inteira, só para os pacientes Covid. 43 desses leitos na unidade de Pompeia e 17 desses leitos na unidade de Santana. Então, nós temos uma estrutura toda pronta e preparada para, se houver um novo aumento, uma nova curva, um novo aumento de Covid, a gente tem sim como receber esses pacientes. O que, como eu falei anteriormente, ainda bem os pacientes já estão voltando a procurar o hospital, então a procura pelos pacientes que não têm Covid, não têm suspeita de Covid, também aumentou. Nós estamos com as 2 estruturas bem preparadas para receber os 2 pacientes sem problema nenhum. Muito bacana, Fernanda. É importante deixar isso claro para a população, né? Que deve procurar outras especialidades, né? Apesar da Covid-19, é fundamental ficar esperta com as outras enfermidades que também podem ser fatais. E, Fernanda, referente agora aos funcionários aí do hospital, vocês estão conseguindo oferecer todos os equipamentos de proteção individual? Tem algum novo protocolo para o atendimento para quem está em contato direto com as pessoas infectadas com a Covid? Sim, desde o início da pandemia, lá em março, quando começou a crescer bastante, a gente já sempre teve todos os EPIs necessários para toda a equipe assistencial, funcionário, médico, todo mundo que está na linha de frente. E quem não está na linha de frente, porque nós temos também os médicos passando visita nos pacientes não Covid, e esses pacientes, esses médicos, esses assistenciais também estão usando todos os EPIs necessários para que não haja contaminação cruzada entre paciente assintomático e médico assintomático. A rede de hospitais São Camilo se preocupou desde o início com isso, então o nosso estoque está muito bem preparado para atender essa pandemia aí até o momento que isso passar. E, Fernanda, qual que é o principal desafio para vocês aí no Hospital São Camilo? Tem alguma demanda que vocês estão com alguma dificuldade?
Olha, realmente nosso principal desafio é fazer com que os pacientes não Covid entendam a necessidade deles procurarem um serviço antes que as coisas se agravem, porque para diminuir essa morbidade, essa mortalidade das outras doenças, realmente está preocupando o quanto os pacientes estão com medo de procurar o hospital. E é por isso que a gente reafirma e tem feito campanhas de marketing para mostrar que é seguro sim. A gente separou muito bem todos os fluxos, o hospital está muito seguro para que possa atender esses pacientes, para que a gente consiga salvar mais vidas e diminuir a morbidade dessas doenças. Isso, no momento, é o nosso maior desafio. Okay. É essencial, né, Fernanda, buscar um especialista, apesar da Covid-19, como eu disse, em outras enfermidades. E como que está a situação das pessoas que já estão em tratamento? Por exemplo, alguém que já tem uma comorbidade, por exemplo, um câncer. Eles estão procurando esse tratamento? O que a gente observou, a oncologia... Sim, o nosso serviço de oncologia, os que já vinham em tratamento continuaram, eles não pararam, a gente deixou seguro desde o início da pandemia, que os fluxos são separados, que eles podem continuar o tratamento, vir receber seu medicamento, sua quimioterapia, realizar cirurgias. O que diminuiu, e é isso que preocupa, é a procura pelos novos casos, os casos suspeitos de câncer. São esses casos que a gente pode estar perdendo o time de conseguir fazer esse diagnóstico rápido o suficiente para a gente ganhar a luta contra essa doença. Isso preocupa. Os que estavam em tratamento continuaram, não pararam, mas os que teriam que iniciar essa pesquisa, que já tinham uma suspeita de um caso oncológico, de um caso de câncer, esses pararam de procurar. E são esses que teriam que voltar para a gente conseguir fazer esse diagnóstico a tempo de ter um tratamento definitivo. E, no caso, essas especialidades que vocês estão atendendo não é no pronto-socorro, né? Isso é para deixar bem claro para as pessoas. E o pessoal que tem Covid-19 está procurando também já o especialista aí com vocês diretamente, numa área já afastada, ou também é recebido no pronto-socorro? Olha, os pacientes sintomáticos com Covid, eles têm que ir para o pronto-socorro, até porque tem a tomografia, alguns exames que a gente tem que fazer. Então, os sintomáticos por Covid, a gente não orienta tratamento ambulatorial. A gente orienta, sim, que eles procurem o pronto-socorro com primeiro atendimento e até a orientação de como tem que ser feito, se ele, por acaso, receber alta, como tem que ser feito esse afastamento social em casa, esse isolamento com as outras pessoas da família, entender a particularidade das casas, dos ambientes onde eles moram, para explicar como pode usar o banheiro compartilhado, como pode se alimentar, como deve ou não deve lavar o prato, o talher, tudo isso é explicado para o paciente para que esse isolamento fique mais fácil e mais palatável para esses pacientes. Então, esses pacientes sim têm que procurar o pronto-socorro. Nas 3 unidades, os pronto-socorros foram separados, tem pronto-socorro respiratório, que a gente chama para os sintomáticos, e o não respiratório. Então, já tem uma triagem nos 3 pronto-socorros, assim como em todas as entradas dos hospitais existe uma triagem para que os pacientes sintomáticos sejam encaminhados para o pronto-socorro e não adentrem nas áreas dos não sintomáticos. Fernanda, a gente vê que a taxa de ocupação aqui no estado de São Paulo diminuiu nessas últimas semanas, o governo tem comprado respiradores, mas como que você vê a possibilidade, por exemplo, do governo utilizar os leitos das unidades privadas, caso necessário? Já houve essa aproximação, se for necessário, estamos para salvar vidas, não tem... Os leitos estão aqui, estão prontos para serem utilizados, mas isso teria que ser feito muito bem organizado, né, para que não falte leito para ninguém. Mas com esses novos respiradores que vão chegar, eu imagino que a coisa esteja mais controlada agora. Mas se precisar usar, não estamos aí. Com certeza. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Boa tarde. Esta foi a doutora Fernanda Carvalho Fontanesi, que falou um pouquinho conosco aqui no Jornal da Rede Alesp como tem funcionado o
os trabalhos na rede privada de saúde do estado de São Paulo. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, eu e a Carolina Franca aí trazendo informações para você. E mesmo após o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, permitir por decreto o funcionamento de bares, restaurantes e shopping centers no estado, o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, diz que vai manter o plano de reabertura em 6 fases na cidade, que registrou o maior movimento nas praias e nas ruas no último final de semana. De acordo com o último boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde, o estado do Rio de Janeiro teve 3.223 novos casos e 68 mortes em 24 horas, chegando a 67.756 diagnosticados positivos e 6.707 óbitos. E a capital, que desde terça-feira da semana passada está na fase 1 da retomada econômica, só deve seguir para a próxima etapa no dia 16 e continua sendo o epicentro da Covid-19 no estado, com 36.115 casos e 4.462 vítimas fatais. É o Jornal da Rede Alesp com muita informação, opinião e as notícias do Parlamento Paulista para você que nos acompanha. E a gente conversa agora, mais entrevista no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. A gente conversa com Tânia Maria Onze Pitrobel, que é presidente da Federação Brasileira de Hemofilia. Ela nos fala sobre o tratamento domiciliar da doença em meio à pandemia do coronavírus. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, Tânia. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de divulgar informação. Nós que agradecemos a sua participação, Tânia. Quem fala aqui é a Carolina. E eu queria que você explicasse de uma forma simples e didática para quem assiste e ouve a gente o que é a hemofilia, né? E quais são as suas principais características. Então, nós todos temos 13 fatores de coagulação. Na hemofilia A é a falta do fator 8. Na hemofilia B, falta o fator 9. Esses fatores trabalham em cascata, tipo um joguinho de dominó. Como falta o 8 ou o 9, essa coagulação não se completa. Para isso, temos que infundir o fator 8 ou o 9 que está faltando. Por isso que as pessoas sangram. Hoje, no Brasil, temos o tratamento preventivo. O que é o tratamento preventivo? É repor esse fator que está faltando, 8 ou 9, para que a cascata se complete e a pessoa tenha uma vida normal. Agora, nós conquistamos esse tratamento preventivo, foi em 2011 para as crianças, em 2012 para os adultos. Antes disso, nós tínhamos um tratamento de repor essa medicação somente quando a pessoa sangrava. E qual é a maior consequência da falta desse fator? Sangramentos articulares. 80% dos sangramentos são articulares. E o sangue dentro da articulação, ele destrói a cartilagem e o osso e leva à deficiência física. Por isso que, depois que nós conquistamos o tratamento preventivo, o mesmo tratamento que nós temos nos países desenvolvidos, repondo semanalmente, normalmente são 3 vezes por semana essa medicação, a pessoa coagula normal e não vai ter sequelas articulares, que é o maior problema, porque elas são irreversíveis e trazem dores permanentes. Agora, é importante também a gente perguntar como é feito o tratamento, os tipos de medicamentos utilizados, como a gente pode agir de maneira segura no ambiente doméstico. Então, nós temos, graças ao trabalho da Federação Brasileira de Hemofilia, a nossa instituição tem 44 anos, e a gente sempre trabalhou muito parceira dos governos
E isso fez com que nós conquistássemos, além do tratamento preventivo, o tratamento domiciliar. Antes da pandemia, o tratamento dispensado era para 1 mês. A pessoa é capacitada, ou o familiar, né, quando são crianças, ou o paciente, quando é adulto, ele é capacitado pelo hemocentro para fazer a infusão desses fatores de coagulação. Existem fatores derivados do plasma, feitos por engenharia genética, que é o fator recombinante, e nós conquistamos já no Brasil, para as pessoas que desenvolveram inibidor e rejeitam esses fatores, né, o tratamento de imunotolerância, que é fazer doses bem altas da medicação que essa pessoa desenvolveu inibidor, né, e para eliminar o inibidor. Os que não eliminam fazem fatores subcutâneos. Falta aprovar o protocolo dessa medicação subcutânea e de longa duração, mas já conquistamos isso também. O tratamento, então, após a pessoa ser capacitada de fazer a infusão endovenosa na veia, a maioria dos tratamentos é na veia, as pessoas são capacitadas pelos centros de tratamento, chamados hemocentros, a maioria são em hemocentros, em São Paulo também em hospitais, e depois disso ela leva a medicação para casa, guarda na geladeira e faz a medicação 3 vezes por semana, em média, sem precisar se deslocar até um centro de tratamento. Isso foi uma conquista muito grande, porque facilita a vida tanto dos pacientes, que não interrompem sua vida diária para se deslocar até o hemocentro, e desafoga o serviço público. Lembrando que todo tratamento para hemofilia e outras coagulopatias hereditárias é dispensado pelo SUS. Todo tratamento é dispensado pelo SUS. Então, nós temos, assim, muitas conquistas. Nós recebemos um prêmio em 2014, no Congresso Mundial, do país que mais avançou em curto período de tempo, comparado a 50 anos de existência e a 127 países filiados à Federação Brasileira de Hemofilia. A Federação Brasileira de Hemofilia é a representante oficial do Brasil diante da Federação Mundial de Hemofilia. Agora, é importante, né, a gente aproveitar esse espaço, doutora Tânia, para explicar, né, na verdade, deixar uma mensagem para o telespectador e para o ouvinte de como ele deve se precaver, né, para não ficar sem o tratamento que é tão importante, né? Então, queria lembrar também que eu acabei não falando, que durante a pandemia, a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, pensando no bem-estar destas pessoas, está dispensando a medicação, a dose domiciliar, para 2 meses. E como que as pessoas podem trabalhar, assim, qual é a atitude que eles têm que ter? Essa é a nossa grande preocupação, e que ainda nós temos muito a trabalhar na informação e educação. Por isso que eu agradeço essa oportunidade. Tem medicação para todas as pessoas, independente da idade, porém, muitos não comparecem ao hemocentro para exames que normalmente são feitos de 6 em 6 meses ou anuais, porque todos nós temos um cadastro, todos os pacientes têm um cadastro junto ao Ministério da Saúde, junto à coordenação de sangue, para que o governo consiga comprar a medicação na quantidade certa. Então, as pessoas têm que se comprometer
embora o tratamento seja domiciliar, comparecer ao hemocentro para exames que são feitos anualmente ou semestralmente, ou para as crianças, normalmente são feitos no início semanalmente ou mensalmente. Então, os pacientes têm uma grande responsabilidade, sim, de fazer com que essa medicação seja usada conforme a orientação médica. Não pode pular o dia do tratamento, eles têm que fazer exatamente como é feito, porque essa medicação ela tem meia-vida. Então, ela não fica permanentemente no organismo. E se a pessoa não fizer o tratamento de 3 em 3 dias, ou 2 em 2 dias, ou 5 em 5, ou assim, até diariamente, como o médico orienta, porque o tratamento é personalizado, essa pessoa vai sangrar e vai ter consequências não pela falta de orientação do médico ou pela disponibilidade do tratamento, por falta de responsabilidade do paciente ou do familiar. Eu falo muito que os pais têm uma responsabilidade imensa, já que as crianças não têm poder de decisão. Então, os pais vão decidir a vida dessa criança, se ela vai ter uma vida plena ou não. Dona Tânia Maria, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp, um assunto, sem dúvida nenhuma, esclarecedor para todos nós. Muito obrigado, tenha um bom dia, viu? Bom dia. Eu queria só falar que a Federação Brasileira de Hemofilia tem várias redes sociais, tem site, com divulgue. Informações importantíssimas, que todos pudessem acessar as nossas redes sociais. Tá certo, dona Tânia, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, falando desse assunto muito importante que é a hemofilia, né? Quais os cuidados que o doente deve tomar. E vamos de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Rede Alesp o deputado Coronel Nishikawa do PSL. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Novamente aqui com vocês aqui, muito prazer. Eu agradeço essa oportunidade que nos dão. Olha, deputado, a última entrevista que fizemos em estúdio, a minha última entrevista em estúdio foi exatamente com o senhor, então, e o senhor volta aqui agora. Deputado, em relação ao PL 201 de 2020, que garante os profissionais da saúde atuantes no combate à calamidade pública gerada na pandemia, eu queria que o senhor falasse mais sobre esse projeto que tem sido aí muito perguntado e muito discutido, né? Bom, na verdade, os profissionais de saúde, eles estão em contato constante com os doentes, né? Então, a nossa ideia era para que eles fossem abrigados em hotéis voluntariamente, aqueles que quiserem ir, para que não haja contato com seus familiares e que possam preservar a saúde dos seus familiares. Então, nós pegamos como exemplo essa transmissão que ele poderia estar sendo contaminado e para que não possa repassar aos seus familiares. Esse foi o principal objetivo que nós fizemos essa indicação de projeto de lei que foi acatado no Covidão, que a gente está chamando, no projeto que o Camarinha é o relator, para que possa ser inserido no contexto geral do projeto inteiro do Covid. Agora, deputado, esse projeto vai ser analisado hoje no Congresso de Comissões, né? Tendência é que ande aí, que no máximo na próxima semana já esteja em plenário, né? Eu acredito que na próxima semana já vai para votação. Evidentemente que, até por acolher um dos projetos que nós indicamos, nós iremos votar sim a favor do Covid. Tá certo, deputado. Outro tema de muito interesse nos últimos dias é o grupo que vocês, deputados, formaram, né? É o PDO, que é os Parlamentares em Defesa do Orçamento, né? O senhor faz parte dele. Eu gostaria de saber as ações que os senhores
tem feito aí, né? E os próximos passos que são importantes aí para a gente esclarecer também. Bom, todo mundo acompanhou, a primeira ação que foi feita pelo PDO foi, eu estou falando com resultado, né? O pessoal que podia sair foi a Itapevi, foi num local em que havia um contrato que o governo do estado tinha feito com uma empresa, capital de R$20 mil e um contrato de 14 milhões. Então, para que pudesse ver se realmente a empresa teria capacidade para produzir 14 milhões em aventais cirúrgicos, foi feita essa vistoria local. Foi constatado que não tinham essa capacidade, foi feita a denúncia no Tribunal de Contas do Estado, bem como ao Ministério Público. Então, eu acho que a função principal nossa é fiscalizar, que é uma missão precípua, é uma prerrogativa que o deputado tem e nós estamos exercendo, independentemente de partido. Por quê? Tem vários partidos envolvidos no PDO. O PDO é simplesmente um grupo que quer fazer o seu papel de fiscalizador. Agora, nós sentamos, nós indicamos os erros, os acertos, mas eu acredito que, apesar da imprensa estar nos criticando, o nosso papel estamos cumprindo. Independentemente de política, nós estamos fazendo política, mas sim o trabalho que é prerrogativa, já falei, para que a gente possa realmente fiscalizar o destino do imposto, do dinheiro que é arrecadado para poder exatamente investir agora, nesse momento, no Covid-19. Tem verba federal, tem verba estadual, então, cumprindo o nosso papel. Agora, deputado, na última semana, vocês fizeram a fiscalização lá no hospital de campanha do AMB, né? E muito foi discutido até porque a imprensa noticiou deputados invadem, né? É importante a gente deixar claro, né, que é uma prerrogativa do deputado Sim. fazer a fiscalização e também, né, que não precisa pedir autorização, né? Então é importante isso, deputado, falar um pouquinho do resultado dessa visita. Na verdade, nós recebemos uma denúncia, né, de que havia algumas irregularidades lá no AMB, leitos que não tinham sido ocupados, 1.800 leitos, se não me engano, no total. Tinha 210 leitos na época que o pessoal foi lá. O que aconteceu no local? Como eu falei, visitas a locais públicos onde há dinheiro do Estado é prerrogativa do deputado estar. Então, não precisaria de uma autorização como foi anunciado, noticiado, não foi uma fake. Tanto é que todos os deputados que estiveram lá fizeram uma live, né? Não existe nenhuma ofensa a nenhum servidor, como foi dito também, e foi constatado que os leitos de 1.800 não estavam totalmente ocupados e uma provável contratação de leitos da rede privada, mais 5.000 leitos aí que iriam ser contratados, não tem sentido e por isso é que foi feita essa fiscalização. Então, foi feito conforme a prerrogativa que nós temos. Eu vou repetir, não foi um ato político como foi dito pelo prefeito, pelo governador João Dória. O PDO está realmente fazendo a diferença. Nós estamos ajudando o governo, nós não estamos atrapalhando. O principal objetivo é fiscalizar, sim, o dinheiro público que está sendo utilizado. Agora, deputado, é importante a gente abordar também, o senhor é da região do ABC Paulista, né? São Bernardo do Campo. Como está a questão da retomada por lá, né? Tem sido bastante discutido e até bastante divergente, né? Uma hora os prefeitos tomam uma decisão, depois o Ministério Público vai e faz uma intervenção. Como está a situação do momento lá no ABC Paulista, deputado? Bom, a flexibilização
eu já falei isso em outras entrevistas, deveria acompanhar a capital. São cidades conurbadas, a gente nem sabe, muita gente nem sabe onde fica a divisa. De um lado é São Paulo, do outro lado é São Bernardo, Diadema, Santo André, São Caetano. Então, não tem sentido você liberar uma região conurbada, ou seja, que não tem distância geográfica de um para outro. Agora, estão falando que faltam leitos de campanha, de hospitais de campanha. Eu acho que tudo isso faz parte de evitar que realmente reabra o comércio de lá. O que está acontecendo? O prefeito de São Bernardo, que é um dos principais aliados do governador João Dória, está rebatendo isso aí também. Os prefeitos, lá tem um consórcio intermunicipal, são 7 municípios, todos eles estão pedindo a reabertura e a flexibilização do comércio na região do ABC. Não é só São Bernardo, né? Claro. Tem São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Rio Grande da Serra e assim por diante. Eu acho que Mauá também, todos eles estão pedindo a reabertura gradual, como está sendo feito aqui na capital. Não tem sentido. Agora, realmente, né, o senhor colocou essa posição, né? E a população no ABC Paulista, ela está cumprindo o isolamento, comércios abrindo irregularmente. O senhor tem observado, deputado? Muitas vezes nós saímos para fazer compra, porque não dá para ficar sem produtos para a gente consumir. O que eu tenho notado, que o que está aberto efetivamente são os comércios que fornecem alimentos. O restante, rua Marechal Deodoro, que é a principal rua, está totalmente interditada. Então, está se observando, sim, o isolamento social, que foi uma das bandeiras que existiu aqui, existiu e existe, né, no estado de São Paulo. Nós estamos, sim, obedecendo esse... É um decreto que foi feito e nós estamos obedecendo, sim. Agora, deputado, em relação ao PDO, quais os próximos passos? Tem reunião hoje? O que né, a população pode esperar aí de próximos passos dos parlamentares em defesa do orçamento? Bom, na verdade, a gente recebe denúncias, né? A gente vai atrás de denúncia. Eu estava reunido agora no PDO, desci lá para essa entrevista. O que nós pontuamos é que não haja exageros, que não haja nenhuma atitude em que possa comprometer o nosso trabalho. Está sendo positivo aquilo que nós temos feito. Então, os próximos passos é analisar toda a denúncia que chega. Se for o caso, a gente entra com ação no Ministério Público, no Tribunal de Contas, como qualquer outra ação que é irregular, né? Nós estamos atrás de coisas que são irregulares, só isso. Eu acho que, apesar de ter um grupo fiscalizador que foi aqui, se não me engano, o deputado Barros Munhoz é quem comanda essa turma, mas, sinceramente, nós não temos visto a ação de campo dele, nós estamos a campo. Agora, deputado, a Lesp já se reúne de forma virtual, né? Temos agendado aí durante a semana as comissões, a retomada do trabalho normal aqui na Assembleia, né? Pelo mecanismo virtual. Como o senhor vê o prosseguimento, né, do ano aí em relação aos outros projetos de lei? Qual que é a sua expectativa? Bom, eu, sinceramente, esse ambiente virtual é uma coisa que pode e deve também influenciar. Por quê? O presencial é diferente. Você conversa de pessoas com pessoas, face a face. Tem muitas coisas que nós discordamos. No ambiente virtual, não tem como ter essa conversa face a face, às vezes até divergentes, que a gente possa mudar, às vezes, o nosso voto. Então, minha opinião é que tem essa dificuldade. Muitas coisas, às vezes, passam e você não tem substância, você não tem elemento para contestar, porque você não tem uma pessoa do teu lado para analisar junto. Muitas coisas que nós votamos a favor ou contra, nós analisamos em grupo. Então, nesse aspecto, é muito ruim.
aguardamos que voltemos o mais urgente possível para ter o contato, né? Não um contato físico, mas sim a proximidade, pelo menos, para a gente tomar decisões. Deputado, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para o telespectador e para o ouvinte na Rede Alesp, né? Já estamos aí há quase 3 meses nessa situação de pandemia no Brasil, né? E no estado de São Paulo, mas, se Deus quiser, já está passando, né, deputado? A tendência agora é a curva e se diminuindo a curva de infecções e nós retomarmos a nossa economia. Todo mundo está querendo trabalhar. Existem várias empresas. Hoje eu vi notícia no Diário Grande ABC que a Costal, que é uma empresa de autopeça, está fechando em São Bernardo. Então, nós estamos vendo comércio fechando as portas, nós temos que retomar o nosso trabalho. O PDO está aí exatamente para fiscalizar os contratos irregulares, não é político, tanto é que existem vários partidos envolvidos, né? Eventualmente, no PSL agora terão 4, o delegado Bruno está vindo conosco, o Coimbra, a Letícia e eu, somos em 4, mas acho que é o único partido que tem mais de um. O restante tem PP, tem PSD, tem vários outros partidos junto conosco. Eu acho que o principal papel nós estamos cumprindo, que é a prerrogativa de fiscalizar o orçamento do Estado. A população deve sim confiar no nosso trabalho. O PDO está aí para ajudar a população. Deputado Coronel Nishikawa, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. O senhor que sempre participa aqui conosco. Muito obrigado, viu? Seja breve. Este foi o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, conversou um pouquinho conosco aqui no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, falando, né, do PDO, das ações que os deputados têm feito aí em defesa do orçamento. E depois da reação de integrantes da Força Aérea Brasileira, a FAB, o presidente Jair Bolsonaro resolveu revogar o decreto 10386, baixado na semana passada, que permitia ao Exército voltar a ter aviões. O recuo de Bolsonaro está publicado no Diário Oficial da União de ontem, segunda-feira. O mesmo ato restaurar a vigência do decreto 93206 de 1986, que dava ao Exército a permissão para operar apenas helicópteros. O decreto anulado por Bolsonaro foi publicado no último dia 2 para conceder ao Exército, após 79 anos, o direito de ter aeronaves de asa fixa. O texto dizia que os comandos da Marinha e da Aeronáutica iriam cooperar para a reestruturação da aviação do Exército, que este utilizaria a Rede Nacional de Aeródromos, além de contar com apoio das instalações e serviços aeronáuticos das outras 2 forças. Com a revogação, fica valendo a regra anterior editada no decreto de setembro de 1986, que criou a aviação do Exército destinada à operação de helicópteros necessários ao cumprimento da missão de força terrestre. E esse é o Jornal da Rede Alesp, comigo aqui a Carolina Franca. Vamos de mais entrevista nesse Jornal da Rede Alesp. Agora a gente conversa com o deputado estadual do PSD, Alex de Madureira. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, deputado? Oi, Guga, tudo bem? Quero cumprimentar todos vocês aí da Rede Alesp, Tayana, pelo contato que fez conosco aqui, e a todos vocês que têm transmitido informação de muita importância para a população do estado de São Paulo. Muito obrigado pela minha participação mais uma vez aqui. Deputado, eu queria que o senhor fizesse um apanhado aí, né, das ações. Teremos reuniões aí de comissões durante essa semana. O nosso Congresso de Comissões, que acontece hoje também, já vai abordar, né, o projeto de lei que visa aí uma série de medidas em relação ao combate da Covid-19. A Assembleia trabalhando, né, e eu gostaria que o senhor fizesse uma analogia e uma leitura deste cenário.
Olha, Guga, do modo geral, vou falar bem do modo geral, que eu acho que as ações são muito pontuais, mas a Assembleia Legislativa de São Paulo ela não parou, né? E até nós tivemos ações que achávamos que iria servir de exemplo para outras Assembleias Legislativas ou casas de leis municipais ou mesmo ao Congresso Nacional, que não aconteceram, né, Guga? Uma delas foi o corte, né, do salário dos deputados estaduais em São Paulo, de 30%, mais os 40% do fundo da nossa verba de gabinete, né, que é para manutenção do mandato, e também os 80% do fundo da Assembleia Legislativa, o fundo especial, que também foi doado para as ações do coronavírus. Então, nós achamos até que essas ações iriam incentivar ou, de alguma forma, nortear outras casas legislativas que, infelizmente, não seguiram o mesmo caminho. A não ser a Câmara Municipal de São Paulo, que tomou a mesma atitude que a nossa aqui, fazendo essa redução também dos salários dos vereadores em São Paulo. Eu acho que foi uma atitude que não resolve o problema, Guga, mas deixa muito claro a vontade dos deputados estaduais em São Paulo de alguma forma, direta ou indireta, ajudar a população do seu estado. Também, muito rápido, no início da pandemia, nós nos unimos para fazer a votação dos decretos de calamidade pública, que foram 3, né? Foi o do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, o da capital de São Paulo, que deveria ser votado separadamente dos outros municípios, porque São Paulo é o único município do Estado que tem Tribunal de Contas próprio, então, por isso, ele precisava de uma lei própria, de um decreto próprio para isso. E depois votamos também um autorizativo para que todos os municípios do Estado, quando eles requeressem a sua condição de calamidade pública, já estivessem autorizados a fazê-lo. Então, e após isso, Guga, nós viemos agora, estamos nesse momento agora, fazendo um projeto em conjunto, porque cada um dos 94 deputados apresentou seus projetos de lei. Eu mesmo apresentei vários com relação ao coronavírus, né, ao Covid-19. E nós tivemos a intenção de, ao invés de pegarmos um projeto de cada deputado ou discutir pontualmente cada um, nós nos unimos todos em um grande projeto, nós chamamos aí de projetão, né, que nós estamos discutindo ele. Inclusive, hoje nós temos congresso de comissões, das comissões de Constituição e Justiça e também da Comissão de Finanças, para que possamos discutir as emendas que foram apresentadas a esse projeto, deixando ele pronto, Guga, para a votação. É um projeto que vai trazer aí muitos benefícios, né, para a população, para o comércio e, de um modo geral, trata inúmeras questões aí relacionadas ao que nós estamos vivendo, Guga. Perfeito. Boa tarde, deputado. Quem fala aqui é a Carolina. Deputada, a gente gostaria de saber qual a expectativa para a volta das reuniões de comissão. O senhor, como vice-presidente da Comissão de Saúde, né? Quais são as outras pautas relacionadas também à pandemia que devem passar por essas comissões? O projetão, como você disse, é um compilado de propostas dos deputados, mas algumas propostas passaram pela análise do deputado Vinícius Camarinha e não estão nesse projetão. Eles devem, então, percorrer as comissões agora, né? Com a volta desse trabalho. Isso. Carolina, é muito importante nós colocarmos. As comissões estão voltando essa semana. Inclusive, amanhã eu faço parte da Comissão de Saúde, como você bem disse, como vice-presidente. Também vice-presidente da comissão do nosso Conselho de Ética e Decoro. E também faço parte da Comissão de Finanças e Relações Internacionais, né? Inclusive, Comissão de Finanças, nós temos reunião amanhã. O presidente da comissão, o deputado Wellington Moura, convocou a Comissão de Finanças para amanhã de uma pauta normal, viu, Carolina? Sim. Nós vamos discutir projetos de deputados que já estão em andamento na casa, então é uma pauta que não é muito extensa, mas nós temos ali mais de 10 projetos que nós vamos discutir amanhã
na Comissão de Finanças virtualmente. É importante dizer isso. E eu vejo que a Comissão de Saúde é uma das comissões mais importantes nesse momento que nós estamos vivendo. Então, nós estamos fazendo coro aí para que a Comissão de Saúde volte com força. E eu acho que dentro da pandemia ainda, e principalmente pós-pandemia, essa comissão vai ser de suma importância, inclusive, para supostas investigações que possam haver após a pandemia, de ações que foram tomadas durante a pandemia aí, e possíveis irregularidades que nós já estamos recebendo, infelizmente, denúncias de possíveis irregularidades, e que a Comissão de Saúde tem essa função também de analisar qualquer que seja uma denúncia que possa haver. Agora, deputado, como o senhor vê, né, o atual cenário da pandemia no estado de São Paulo? Estamos aí, provavelmente, no alto dessa curva. Como o senhor analisa mesmo no interior de São Paulo, onde o senhor tem uma boa participação também? Como o senhor tem visto esse cenário? É de uma certa melhora? Realmente a retomada ela está acontecendo? Ela vai ajudar, mas junto com a retomada, você acha que realmente tem diminuído mesmo o contágio? Está mais tranquilo agora, deputado, na sua visão? Guga, nós temos duas situações. Uma delas é que nós estamos testando mais, né? Nós estamos com um poder de exames maior. Alguns municípios do interior, inclusive, conseguiram, adquiriram testes rápidos, né? E o que acontece? É lógico, quando você começa a receber os doentes nos hospitais e começa a testá-los de uma forma mais rápida, é evidente que os números vão subir, né? E essa curva, eu acho que nós chegamos no ápice dela, e espero que nós tenhamos uma queda agora significativa. E acho que a população aprendeu, Guga, nós estamos vendo todo mundo tomando os cuidados devidos, até no interior, que demorou um pouquinho mais para chegar a doença, a transmissão em alguns municípios ainda não chegou. Eu conheço municípios, posso citar vários aqui para você, que tem um caso ou não tem nenhum caso. Então, são municípios que fecharam, né, se fecharam aí para turistas, se fecharam para a população da capital e tentaram, de uma forma, construir até barreiras ali para que a população permanecesse dentro da cidade e também pessoas de outras cidades não viessem, né? Houve um êxodo da capital em um certo momento, Guga. Quem tinha, né, familiares no interior resolveu mandar sua família para o interior, porque julgava ser mais seguro, né? Olha, quem tinha uma casa de veraneio ou uma casa de família em algum lugar do interior, eu conheço várias pessoas que fizeram isso, né? Preferiram enviar essas pessoas para o interior, julgando elas estarem seguras lá. Eu acho que, de certa forma, a maioria da transmissão aconteceu na capital e na Grande São Paulo. Lógico que nós temos focos no interior de alguns municípios, né, na região de São José do Rio Preto, tem outras regiões também que tiveram uma grande transmissão, a própria região de Campinas, mas eu acho que nós estamos saindo agora disso, né? Em um cenário pós-pandemia, Guga, eu acho que é importante nós todos agora continuarmos tomando os cuidados, mesmo com abertura, flexibilidade ou retomada aí da atividade econômica, continuar tomando os cuidados. Saia de casa quando você precisar realmente, vá ao shopping, agora os shoppings que vão devagar retomando as suas atividades, vá quando você precisar realmente, tome os cuidados, coloque máscara, leva seu álcool gel, se puder, coloca luva, né? E vão tomando os cuidados devidos. Eu acho que com isso, Guga, todas essas ações juntas, nós vamos conseguir retomar de uma forma muito rápida a economia do Estado e também controlar a disseminação do vírus. Acho que nós chegamos nesse ponto de a população estar conscientizada, isso que é o mais importante. Deputado Alex de Madureira, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade, deputado. Obrigado, viu?
Obrigado, Guga, obrigado, Carolina, obrigado a todos aí da Rede Alesp. Que Deus abençoe vocês, continue esse trabalho com excelência que vocês fazem, transmitindo informação e a participação dos parlamentares para que as pessoas possam também ouvir, né, os parlamentares de São Paulo falando para a população. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, deputado. Esse foi o deputado Alex de Madureira, do PSD. Recebemos ele e anteriormente o coronel Nishikawa, do PSL, para falar um pouquinho sobre os trabalhos virtuais aqui da Assembleia Legislativa. Carol, agora vamos de mais notícias. O período de suspensão de atividades presenciais nas universidades públicas brasileiras pode não ter tempo certo para chegar ao fim. Mas as instituições não estarão desprevenidas quanto às condições de reabertura chegarem e começam a planejar como será o retorno de milhares de alunos, técnicos, professores e terceirizados que ocupam os campos ao redor do país. O temor é que uma possível volta às aulas ocasione em mais casos de contágio por coronavírus e que é presente em docentes, servidores e estudantes de todo o país. O planejamento do retorno deve ser feito com cautela e seguindo todas as orientações dos Ministérios da Saúde. Priorizando evitar uma nova onda de contaminações, o novo normal nas universidades públicas tem desde ensino híbrido, mesclando aulas presenciais e à distância, até conferências online com a participação de toda a comunidade acadêmica. A Universidade de São Paulo, USP, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, optaram por manter as atividades em sistema de ensino remoto emergencial. O objetivo dos grupos é discutir medidas para a volta às atividades presenciais assim que for decretado pelo Estado o fim das medidas de distanciamento. Um guia online e gratuito auxilia as instituições a se prepararem para o cenário pós-pandemia. O documento foi preparado pela instituição SADBR. O manual é para ajudar instituições de ensino a se planejarem e se prepararem para o tal novo normal. Tá aí, são 12 horas e mais 13 minutos. É o Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira, trazendo informação, prestação de serviço e utilidade pública. Eu e a Carolina Franca aqui trazendo essas informações. Chegou a hora de mais um giro de repórteres. Vamos conversar agora com a repórter Caterina Achuti, que vem ao Jornal da Rede Alesp trazer mais informações. Seja bem-vinda, Kate, tudo bem? Sim. Daqui a pouco um pequeno probleminha de áudio com a conexão com a repórter Caterina Achuti, mas vamos aqui girando o Jornal da Rede Alesp, lembrando a você que logo mais, ao 12h30, tem a coletiva da saúde direto do Palácio dos Bandeirantes, atualizando aí os dados da pandemia do novo coronavírus, e logo mais às 2h30 da tarde tem a reunião e o congresso de comissões da Assembleia Legislativa para discutir, né, o projeto aí de decisão em relação aos projetos de lei da pandemia do coronavírus, ao projetão, né, vários projetos aglutinados aí, formando um único projeto para trazer, né, benefícios, né, em uma ação da Assembleia Legislativa em relação à pandemia do coronavírus, né, Carolina? Exatamente, Guga. A gente lembrou agora com o deputado Alex de Madureira que as comissões também retornam, voltam a funcionar, deliberando todos os projetos aqui da casa. Amanhã, às 10 da manhã, está prevista a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, e também às 10, a Comissão de Atividades Econômicas, as duas com a finalidade de deliberar 25 itens, 25 projetos, então, dos deputados, mas como o Guga lembrou, o Congresso de Comissões hoje às 2h30 para deliberar as medidas para o combate da pandemia do novo coronavírus. Vamos fazer o contato com a repórter Catarina Achuti, que vai trazer informação para a gente nesse Jornal da Rede Alesp. Seja muito bem-vinda ao Jornal, Kate. Tudo bem? Olá, bom dia. Conseguem me ouvir? Sim. Que bom.
Bom Bom dia. dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, Kate? Boa tarde já, né? Boa tarde. Passou o meio-dia. Desculpa, gente, tivemos um probleminha aqui, problema no áudio, mas que bom que vocês estão conseguindo me ouvir. Perfeitamente, Bom, Kate. Qual que é a notícia de hoje? Então, hoje eu gostaria de falar sobre o cronograma, né, de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Em outros giros de notícia, inclusive, já estive aqui falando desse benefício, né, que é o auxílio emergencial aprovado aí pelo governo federal a trabalhadores informais, microempreendedores individuais de baixa renda. Esse é um benefício, então, como eu já mencionei, né, em outros giros de notícia, que foi aprovado para 3 meses. As 2 primeiras parcelas já foram pagas e agora, nesse mês de junho, entramos, então, na terceira parcela desse auxílio emergencial. Ontem, segunda-feira, né, dia 8, estava previsto que o cronograma com a liberação desse auxílio fosse ser divulgado, mas por alguma razão, esse cronograma não foi divulgado. Então, a previsão é que amanhã, quarta-feira, dia 10 de junho, então, esse cronograma com todas as datas aí sejam disponibilizados, tá? Para todos os beneficiários. Então, você aí que recebe esse auxílio emergencial, fique atento amanhã para que você saiba qual será, então, a data em que você poderá ter acesso, então, a este benefício tão importante neste momento, né? A gente já pode adiantar alguns aspectos que já foram liberados aí, algumas informações que já foram liberadas pelo governo federal. Então, por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família, que estão recebendo esse auxílio emergencial, os pagamentos serão liberados a partir do dia 17 de junho. Eles serão liberados a partir do NIS, que é o número de identificação social, e esse saque poderá ser feito em espécie, tá? Então, esse beneficiário pode ir aí nas agências da Caixa Econômica, nas lotéricas ou bancos correspondentes e fazer o saque em espécie. Para os demais beneficiários desse auxílio emergencial, que não fazem parte, então, do Bolsa Família, que são os informais, os microempreendedores individuais, esse auxílio também vai ser liberado. Eu não tenho ainda a data de previsão, como eu mencionei, esse calendário vai sair amanhã. Porém, o governo já adiantou que essas pessoas, a partir do dia que esse valor ficar disponibilizado na conta digital que a própria Caixa Econômica abriu em nome desses beneficiários, a partir do dia, então, que esse benefício for liberado, essas pessoas terão que aguardar 10 dias para poder, então, sacar esse valor em espécie, tá? Então, basicamente, são 3 calendários que vão ser divulgados. O primeiro, falando dos beneficiários do Bolsa Família, quando que eles vão poder, então, ter acesso ao benefício. Um segundo calendário dizendo quando esse benefício estará disponível na conta digital. E um terceiro com as datas de quando esses valores poderão ser sacados. Como eu mencionei e reforço, a partir do dia que esse benefício for liberado, os beneficiários terão que esperar 10 dias para poder, então, ter acesso a este benefício. Já se especula, uma outra informação importante, já se especula que o governo federal irá liberar este benefício por mais 2 meses. Tá? Isso já era algo que já havia sido dito algumas vezes, mesmo porque a gente não sabe quando que essa pandemia vai acabar, quer dizer, até quando as pessoas vão precisar permanecer em isolamento social. Então, por conta disso, já se especula que este benefício seja prorrogado por mais 2 meses, porém, se especula que o valor será inferior, tá? A gente ainda não sabe qual será o valor, se especula em um valor de R$300, mas ainda não é uma informação oficial. Então, vamos aguardar aí o posicionamento do governo federal. Eu queria também fazer um adendo. Oi. Claro, pode continuar, Kate. Só mais um adendo de uma especulação também, uma informação que está rolando aí, então, na imprensa, de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tem anunciado que, possivelmente, no pós-pandemia, o programa Bolsa Família vai ser transformado em outro programa de transferência do governo federal, que será o programa Renda Brasil. E que ele vai ser um programa que ele vai abranger, inclusive,
esses trabalhadores informais que atualmente estão recebendo esse auxílio emergencial. Ou seja, é um programa que vai abranger muito mais pessoas aí no pós-pandemia, justamente por conta desse momento difícil que nós estamos passando. Então, vamos aguardar aí mais informações. O ministro não deu detalhes sobre esse programa, quer dizer, não deu mais detalhes. Na verdade, no ano passado, o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro já estava programando transformar esse programa do Bolsa Família, mudar o nome, né, para Renda Brasil e fazer algumas adaptações dentro desse programa. Já era algo que estava sendo conversado lá internamente, né, no Congresso. Com a pandemia do novo coronavírus, com a atual situação da população econômica, com tudo que a gente está vivendo, esse assunto ganhou uma força ainda maior. O ministro tem conversado com os deputados federais sobre essa necessidade, então, de transformar esse programa de transferência do governo federal, Bolsa Família, nesse outro programa, né, o Renda Brasil, e ampliar, então, esse benefício, né? Então, além das pessoas que já fazem parte do Bolsa Família, dentro desse novo programa, a ideia é incluir esses trabalhadores informais, os microempreendedores individuais, possivelmente desempregados também, que não recebem, ou que já receberam, né, o seguro-desemprego, justamente para ajudar essas pessoas no pós-pandemia. Agora, Kate, mudando um pouco de assunto e perguntando a sua opinião, você tem circulado aí pela cidade a trabalho, né? Você tem visto aí um aumento do número de pessoas na rua, no transporte público? O que você tem sentido desse cenário nos últimos dias? Sim, eu tenho observado e acho que mais informação. Daqui a pouco, um pequeno problema de áudio com a nossa conexão com a repórter Caterina Achuti, mas se puder a gente restabelece esse contato, né, dentro aqui do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Daqui a pouco, 12h30, tem a coletiva direto do Palácio dos Bandeirantes e nós aí, como em todos os dias, vamos transmitir ao vivo, trazer as informações atualizadas aí da saúde, né? A equipe do governo do estado divulgando aí os dados da pandemia, não é mesmo, Carol? Exatamente. Ele atualiza diariamente, com a participação do governador, de segunda, quarta e sexta-feira, os dados de São Paulo aqui sobre o coronavírus, né? E hoje, terça e também de quinta-feira, é a coletiva da Secretaria de Saúde, com o comando do secretário José Henrique German, que deve começar agora a 12h30. Exatamente, Carol. E a Rússia suspendeu que a partir de hoje, terça-feira, a quarentena em todo o país chegou a marca, a Rússia, né? Suspendeu a partir de hoje, terça-feira, a quarentena em todo o país. Ela chegou à marca de 6.142 mortos pelo novo coronavírus. Até o momento, foram registrados mais de 485 mil casos. O epicentro da pandemia no país é a capital, Moscou. E o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, decretou o fim do isolamento social que estava em vigor desde o mês de março. Segundo ele, essa decisão foi tomada após o número diário de contaminações ter passado de 6.000 para 1.500. A única recomendação para os habitantes voltarem às ruas é continuar usando as máscaras nas ruas e também no transporte público, além de utilizá-la em locais fechados. E é importante usar lá também a luva. Aqui em São Paulo ainda não é obrigatório o uso desse equipamento. Você confere outro destaque que marcou o noticiário nesse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. O dinheiro do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para ajudar trabalhadores que tiveram perda de renda durante a pandemia do coronavírus, começa a ser disponibilizado pela Caixa Econômica Federal na próxima segunda-feira. A expectativa é que cerca de 60 milhões e 860 mil pessoas sejam beneficiadas e 36 bilhões e 200 milhões de reais sejam sacados do fundo.
Nós vamos para um rápido intervalo no Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco a gente volta já com a coletiva de saúde direto do Palácio dos Bandeirantes. É rapidinho, a gente vai e volta. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.